Bom, a Explore, então, ela, como no próprio nome aí já sugere, ela atua nos segmentos de geologia, mineração e meio ambiente. Mais recentemente, a gente constituiu uma parceria com outras empresas e profissionais dos ramos de engenharia florestal e engenharia civil. E esse grupo de empresas e profissionais se chama Base Soluções Integradas. Então, além aí do escopo de trabalho da Explore, a gente presta uma assessoria mais integrada por meio desse grupo, né? Então, hoje a gente está trazendo para Caçapava também essas outras opções de serviços. Então, assim, focando basicamente no que a Explore trabalha, geologia. A geologia, ela, vamos dizer, permeia assim vários setores assim da sociedade, desde as questões urbanas aí, instalação de loteamentos, construções civis, ampliação das cidades, questões de recursos hídricos, tu fazer a prospecção do recurso, fazer a avaliação daquele recurso para que as pessoas e empresas façam o uso racional do recurso hídrico. Tem a questão da mineração, que daí já, bom, a geologia ela se relaciona com a mineração, né? Que, bom, a fase inicial de uma mineradora, é a pesquisa mineral, e isso é muito o serviço geológico que inicia, né? Então, tem essa relação da geologia com a mineração. E depois, que a mineradora já está instalada, tem diversos serviços ali que se relacionam com esse segmento, que daí é o setor de mineração, propriamente dito, né? Que também tem uma correlação com a parte ambiental, vamos dizer assim. Então, todo empreendimento, não só a mineração, todo empreendimento que intervém no meio físico, na natureza, vamos dizer assim, ele precisa de um estudo ambiental. E é nesse sentido que a gente atua. Então, é avaliando o impacto da instalação, do empreendimento, de uma atividade, enfim, e fazendo estudos para mitigação, compensação, recuperação de áreas em termos ambientais, tá? Então, basicamente esse o escopo de trabalho da nossa empresa. A questão do mercado de trabalho no país, para o geólogo, ela está muito ligada ao momento econômico do país, tá? Porque basicamente o que puxa o trabalho, assim, os empregos para o geólogo são grandes mineradoras, empresas petrolíferas, né? Basicamente o carro-chefe é esse. Então, se o país ele está com o setor econômico em baixa, assim, está em crise, que é basicamente uma realidade que hoje a gente vive, um país meio desacreditado, cheio de transtorno político, vamos dizer assim, aí o mercado fica em baixa, né? Então, o geólogo já tem alguns anos que vive essa baixa. Eu entrei no segmento aí, né? Me formei já no mercado em crise e sempre ouvi falar que ele é cíclico, né? O mercado da geologia. E aí tem períodos de altas e baixas, e hoje a gente vive uma baixa. Então, basicamente, o mercado nacional está meio estagnado. Tem muito geólogo desempregado. E aí, falando de Caçapava, bom, essa realidade se aplica aqui no contexto local também, porque, bom, aqui em Caçapava a questão assim do setor basicamente está atrelado às mineradoras de calcário ali, que tem uma certa demanda de trabalho para geólogo, né? E depois a geologia aplicada à construção civil, assim, que é aquilo que eu tinha comentado, assim, estudos que se relacionam com a instalação aí de empreendimentos, indústrias, é, loteamentos, enfim, né, desmembramentos de área, essas questões. Então, assim, Caçapava é um pouco limitado, tá? Assim, falando do município, é um pouco limitado. Certo. Bom, assim, ó, o meu contato com a geologia, assim, ó, eu posso dizer que eu conheci uns geólogos da URGS muitos anos atrás, assim, até mesmo antes da Unipampa estar instalada aí. E o pessoal que vem fazer campo aqui, Caçapava é um foco, assim, para estudantes das ciências naturais, ciências da terra. Eu conheci geólogos, né, naquela época, tive um certo contato bem superficial. Depois eu trabalhei numa mineradora onde eu conheci de perto a realidade, sabe? Tive um contato direto, assim, pude conhecer profissionais, pude entender como que funciona, né, esses segmentos.
E depois, com a chegada da Unipampa, assim, mais especificamente com o curso de geologia, aí eu tive uma certa ligação dessas coisas, sabe? Eu pude conhecer melhor a geologia, de fato, quando abriu a primeira turma. Que daí, na época, a minha namorada atual, ela entrou nessa turma, e daí ela estudando lá, eu vivenciei de perto, né, a realidade da geologia. E daí, me preparei ao longo daquele ano lá e já na segunda turma eu entrei. Então, a partir disso, as coisas todas se ligaram, assim, né, porque eu já tinha esse interesse preliminar, já conhecia e já tinha muita afinidade, assim, com a geologia. Para falar da Unipampa, assim, trazendo para um relato pessoal, né, a minha experiência, assim, como caçapavano, é um divisor de águas, não tem como ser diferente, sabe? Porque me permitiu uma atribuição profissional, uma profissão, né? Por meio da Unipampa, eu me formei geólogo e não só no viés profissional, assim, também foi um divisor de águas no sentido de um amadurecimento como pessoa, assim, né? Que uma universidade, além da questão técnica, ela também traz consigo muita questão, assim, pessoal, sabe? Então, para mim, a Unipampa foi um privilégio, a Unipampa na minha cidade natal e só tenho a agradecer essa oportunidade, sabe? Bom, basicamente é o seguinte, Caçapava, até em níveis mundiais, assim, é privilegiado no sentido de ter uma diversidade grande de rochas, estruturas e questões naturais, são as coisas que a gente estuda, né? Então, são poucas regiões, assim, que se igualam com Caçapava no quesito de tu ter isso tudo num raio, assim, pequeno, tudo muito próximo, e também com fácil acesso. Então, a relevância, assim, uma vantagem de tu fazer curso assim em Caçapava. Eu falava que então a relevância do curso em Caçapava e um diferencial é esse, tu ter um laboratório a céu aberto aí, tudo à disposição aí, tu pega uma bicicleta aí, pega um carro, reúne colegas, professor, enfim, e tu tem essa oportunidade de vivenciar isso tudo na prática, né? Então, isso é bem importante. Poucos eu acho que desistiram da profissão, assim, foram para outras áreas. Eu acho que bem poucos. A maioria, então tem um grupo assim que desponta, que segue mestrado, e em decorrência daquilo que eu falei, né? O setor não está em alta, assim, não tem tantas oportunidades. Então a maioria mestrado. Um segundo grupo, assim, eu sei de pessoas que foram contratadas em empresas de prospecção mineral, empresas de consultoria, empresas grandes, assim, então, que absorvem profissionais, que de certa forma ainda são oportunidades restritas, né? Então, esse grupo não é muito grande de pessoas que saíram da universidade e foram trabalhar, né? E depois vem, assim, o restante, os demais, eu acho que se dividem, assim, a maioria, talvez a maioria ainda desse último grupo sejam profissionais autônomos, que talvez até estejam no mestrado também, concomitantemente, e muito poucos, assim, seguiram a questão de tu empreender, sabe? Abrir a tua empresa ali e vamos dizer assim, dar a cara a tapa, né? Encarar, assim, essa realidade, assim. Então, na verdade, eu conheço poucos, assim, acho que uns dois ou três que, que abriram empresa. Então, basicamente é isso, os egressos da Unipampa, né? Essa é a realidade. Bom, o que acontece? Uma das motivações foi que eu, ao longo dos últimos anos de graduação ali, acho que principalmente os dois últimos anos de graduação, eu já vim empreendendo bastante, assim. Eu fiz estágio, assim, numa empresa que me deu muita oportunidade para mim desenvolver, assim, o setor, trabalho de geologia lá dentro,
Então, eu fazia trabalhos também, assim, paralelos. Eu já vinha empreendendo e eu tinha essa veia, sabe, empreendedora. Eu não me preparei, assim, para isso. Eu nunca tive um plano definido de abrir uma empresa. Isso, na verdade, é uma realidade que, pô, se tu for ver, o brasileiro, ele tem muito empreendedor, assim, tem muitas empresas, inclusive agora na crise, parece que foi uma das maiores taxas de abertura de microempresa, mas se tu for ver, o proprietário, o empresário, ele não tem uma cultura de se preparar ao longo dos anos para abrir a empresa, sabe? Então, tem muito disso, assim, às vezes, não vou dizer que caem de paraquedas, assim, mas às vezes a situação do momento conduz a pessoa àquela determinada atitude ali, né, de abrir sua empresa e tudo mais. Então, assim, o que aconteceu? Eu detectei que tinha um mercado limitado, que as oportunidades talvez não pudessem aparecer e eu não quis esperar. Eu aliei toda essa veia empreendedora, essa bagagem que eu adquiri nesses últimos anos ali, fazendo os meus trabalhos, mesmo como estudante. E aí, quando me formei, eu não esperei. Eu de cara já parti para a ação de abrir a minha empresa, sabe? Então, basicamente isso. Assim, o que me motivou foi detectar que tinha um mercado limitado, entender que eu tinha o espírito para isso, assim, essa habilidade, dá para dizer assim, né? E detectei também que, de certa forma, mesmo com as restrições do mercado, na nossa região tinha uma certa demanda desses trabalhos. E aí, botei tudo num denominador comum e fui para a prática. Bom, a gente agradece, tá, a oportunidade e eu queria deixar registrado em nome do time Explore que visitem a nossa página no Instagram, Facebook, visitem também o nosso site. A gente está planejando reformular algumas questões lá do site, reformular o nosso portfólio, tem algumas novidades chegando. A gente está mudando de endereço, também a gente vai fazer a divulgação disso em momento oportuno lá nas nossas redes sociais e, enfim, no nosso site. E aí, bom, a gente convida clientes, futuros clientes, curiosos, enfim, pessoas que eventualmente querem fazer geologia, para que nos acompanhem lá e também aí, seguindo os protocolos pandêmicos, venham nos visitar aí no nosso escritório. A gente está aberto à troca de ideias. E aí, bom, é isso. A gente está disponível no mercado de trabalho com bastante projetos, novas ideias aí, e a gente fica aí na expectativa de poder ter contato aí com todo mundo que tem interesse em ser atendido por a gente de alguma forma, e a gente está à disposição para atender a todos, tá?